Capítulo 14. Sonhar a floresta. A floresta retalhada. O índio Davi Shiriana Yanomami, que fala e compreende o português, chamou nossa atenção. Nós conversamos com ele por um bom tempo e ele demonstrou plena consciência do mundo para além da região à sua volta, assim como da necessidade de estudar. A M. da Paixão, 1977, antropóloga da FUNAI. Um dia, fui de caminhonete com Amâncio, do posto Ajarani onde trabalhávamos, até o fim da nova estrada. Chegamos assim pela primeira vez ao sopé dos grandes morros de pedra que chamamos de Uatoriqui, a Montanha do Vento. Os brancos chamam de Serra do Demine. Lá encontramos os alojamentos de um antigo canteiro de obras. Tudo estava abandonado desde o último tempo das chuvas. Amâncio gostou muito do lugar porque a floresta lá é muito bonita e logo declarou animado: "Vamos abrir um novo posto aqui e sair do Ajarani." Contudo, não havia nada naquela época, nenhuma casa Yanomami na região. A floresta ao redor era silenciosa. Só havia sinais de uma antiga roça abandonada, destruída pelo avanço das obras da estrada. Apesar do vazio daquela floresta, Amâncio resolveu instalar lá um novo posto da FUNAI. Deu-lhe o nome de Posto Demine e prometeu atrair para perto dele Yanomami de outras florestas. Então limpamos tudo para ocupar as casas abandonadas. Depois, como era época de seca, começamos a abrir uma roça grande para alimentar nossos futuros convidados. Um pouco mais tarde, plantamos nela brotos de bananeira, cana-de-açúcar que trouxemos do posto Ajarani. Muitos outros agentes da FUNAI vieram nos ajudar e todos trabalharam sem descanso sob as ordens de Amâncio. Passado um certo tempo, gentes dos rios Catrimani, Ajarani e Toutoube começaram a fazer visitas regulares ao novo posto. Mas essas visitas não bastavam para Amâncio. Ele gostaria que um desses grupos mudasse para a região do Demine. Assim acabou me pedindo para chamar primeiro o pessoal de uma aldeia muito longe daqui, perto da missão dos padres, no rio Catrimani, os Opi-Teri. Apesar da distância, aceitaram o convite e vieram construir uma nova casa perto do posto. Prometeram se instalar lá definitivamente, apesar de, no final, não terem feito nada disso. Na verdade, eles nunca pararam de ir e vir entre o Demine e sua antiga casa no Catrimani. A nova floresta na qual tinham vindo se instalar os deixava inquietos, pois era de fato muito distante da sua. Temiam as gentes dos rios Toutoube e Mapulaú, que lhes deram hostis e moravam a poucos dias de caminhada. A desconfiança não era infundada. Algum tempo depois de terem se estabelecido no Demine, guerreiros de Toutoube conduziram uma incursão até o posto para vingar a morte de um dos seus. Um homem tinha adoecido na volta de uma festa rearrum na casa de Reuê Naripi, no rio Jundiá, para a qual os Opi-Teri também tinham sido convidados. Os do Toutoube logo os acusaram de tê-lo matado com uma substância de feitiçaria pacho-uku, espalhada numa das cabaças de mingau de banana que ele bebeu. Por pouco, esses guerreiros de tocaia na floresta não flecharam os Opi-Teri bem no meio do posto Demine. Só desistiram por causa da presença dos brancos ao lado dos Yanomami que pretendiam atingir. Mas além disso, outra coisa não ia bem com eles. O grande homem dos Opi-Teri era muito velho e tinha várias mulheres. Era muito ciumento e costumava ficar bravo por causa da mais nova. Quando isso acontecia, ele às vezes saía do poço com os seus por algum tempo. Assim, certo dia, ao amanhecer, vários de seus filhos vieram a mim com palavras feias. Estavam todos exaltados, me acusando de namorar com a jovem esposa do pai deles, que tinha se mudado, na véspera, para um dos alojamentos da FUNAI. Você trabalha com os brancos, mas seu pensamento está cheio de esquecimento. Você está comendo a vulva dessa mulher. Por isso está escondendo, você é ruim. Foi o que me disseram, mas era tudo mentira. A verdade é que ela queria largar do marido velho e só tinha se refugiado no quarto dos seus 2 irmãos que trabalhavam no posto Demine. Os filhos do seu esposo, no entanto, pensavam que eu a tinha traído lá para mim. Depois disso, eu também fiquei irritado e respondi:
Tudo isso não passa de mentira. Os irmãos dessa mulher estão cuidando dela. Não pensem que ela veio para o posto por minha causa, mas eles estavam tão tomados pela raiva que foram embora pouco tempo depois com o pai e toda a sua gente de volta para a antiga floresta do rio Catrimani. Nunca mais voltaram. Após a partida dos Opicteri, foi a vez de o grupo dos sobreviventes de Werihisi-Ripiu se aproximar do poço Demine. Era o pessoal de meu futuro sogro. Eles me conheciam bem do tempo que eu estava com Chico no rio Mapulaú. Os outros, aqueles que tinham queimado o posto da FUNAI, ficaram na sua antiga casa em Rapacahari, lá onde a epidemia Chauara os tinha atingido um pouco antes na região do Alto Lobo da Almada. Havíamos visto passar 2 estações de chuva desde que os brancos tinham parado de trabalhar na estrada. Homens de Totobi voltando para o posto de Mine tinham informado que os de Werihisi-Ripiu, de que eu tinha começado a trabalhar com a gente da FUNAI. Eles nunca tinham chegado perto do canteiro de obras da estrada quando os brancos estavam trabalhando, mas, como a floresta tinha recuperado seu silêncio, decidiram vir me visitar. O irmão mais novo de minha futura esposa foi seu primeiro emissário. Viu que os Opicteri tinham deixado o lugar e que só moravam no posto o pessoal da FUNAI e alguns Yanomami que trabalhavam lá como eu. Eu disse a ele que o chefe do posto Amans gostaria que seu pessoal viesse se instalar na região. Então, ele retornou com essas palavras para casa. Pouco tempo depois, foi seu pai que veio até o Demine. Estava acompanhado por 2 rapazes. Foi sua primeira visita. Naquele tempo, ele era robusto e ainda viajava muito. Tinha aberto um caminho novo na floresta desde sua casa de Werihisi-Ripiu até a estrada. Em seguida, viera por ela até a serra de Watoriki. Desde que Chico tinha abandonado o posto Mapulaú, não havia mais brancos naquela floresta, e os de Werihisi-Ripiu não tinham mais mercadorias e se sentiam desprovidos. Por isso, meu futuro sogro tinha vindo buscar sal, anzóis e ferramentas no novo posto da FUNAI. Ele também estava muito preocupado, porque os visitantes de outras casas andavam levando para a casa dele muitas doenças de branco. Declarou para mim: não queremos mais viver sozinhos na floresta. Precisamos de tudo. Também não paramos de ser atacados pela epidemia Chauara. Agora queremos mudar para perto dos medicamentos dos brancos. Respondi a ele: essas são palavras sábias. Venham se instalar perto daqui. Poderemos tratar e ajudar sua gente. Foi assim que aconteceu. É verdade que Amâncio tinha pedido que eu o convidasse para se aproximar do posto de Mine, mas ele só concordou porque já tinha decidido vir para mais perto. Agora era o grande homem de sua casa. Seu irmão mais velho e quase todos os seus tinham sido devorados pela epidemia do helicóptero e depois pela do padre da missão Catrimani. Achava que toda aquela mortandade tinha de parar. Não queria que sua floresta envelhecesse só, vazia e silenciosa, coberta de ossadas perdidas de seus parentes. Por isso, tinha decidido abandonar sua roça no rio Mapulaú e se acercar da FUNAI perto da serra do Watoriki. Mas não se estabeleceu logo perto do posto. Primeiro se instalou com os seus a 1 dia de caminhada, na margem do rio Haranariu, onde o traçado da estrada termina. Abriram lá uma nova roça e começaram a construir uma casa pequena. Contudo, antes mesmo de comerem as bananas que tinham plantado, abandonaram essa casa e construíram uma nova, um pouco mais perto de Watoriki. Depois de algum tempo, avançaram mais em direção ao posto e dessa vez construíram uma casa muito maior e depois outra e ainda outra cada vez mais perto. Por fim, tornaram-se desde então os Watorikiteri, a gente da montanha do vento. Mas, antes de deixar o rio Mapulaú, o grande homem da gente de Werihisi-Ripiu já tinha me prometido uma de suas filhas em casamento. Quando fazia algum tempo que estava trabalhando no posto de Mine, decidi tirar uma folga para visitar meus parentes em Totobi. Sentia saudades da minha irmã que ainda morava lá. E apesar de estar órfão, ainda tinha lá umas tias maternas que eu chamava de mãe e que também tinha saudades. Assim me pus a caminho para essa longa viagem. Andei vários dias e dormi várias noites na floresta. Fiz então uma parada na casa do rio Mapulaú, onde ainda vivia meu futuro sogro, mas ele não estava. Tinha viajado fazia algum tempo para as terras altas, convidado para uma festa reahu, conhecida pelos seus que ainda moravam na antiga casa de Rapacari-ri,
no alto do rio Lobo da Almada. Apenas sua mulher e seus cunhados tinham ficado em Oirihisi-Ripiú. Dormia lá e segui viagem no dia seguinte. No final, depois de mais uma noite na floresta, cheguei a Tohotobi. Lá também estavam acontecendo preparativos para uma festa Reahu, dessa vez numa casa do pessoal de Sinatá. Emissários acabavam de ser despachados para convidar os habitantes de Reuê-Naripi, no rio Jundiá, e os de Rapacaraí, que tinham acabado de terminar seu próprio Reahu, entre os quais se encontrava meu futuro sogro. Foi assim que, finalmente, eu o vi chegar a Tohotobi depois de ter me desencontrado dele por pouco em Oirihisi-Ripiú. Ele fez sua dança de apresentação com os demais convidados e se instalou na casa de meus anfitriões, na qual eu mesmo estava morando havia pouco. Agora, éramos muitos ali, e todos estavam eufóricos. Bananas da terra e pupunhas tinham sido reunidas em abundância. Os caçadores da casa tinham posto para moquear grandes quantidades de macacos-aranha e queixadas. Na noite seguinte, as mulheres começaram a entoar seus cantos reri com muita alegria. Então, um dos grandes homens da casa começou a incentivar os rapazes. Não sejam covardes, imitem os modos de nossos antigos, peguem as moças pelo punho e cantem com elas. Façam Hakimu'u. Desafiados por essas palavras, vários convidados aceitaram. Eu era um deles. Peguei a filha adolescente do grande homem de Oirihisi-Ripiú pelo braço e dançamos assim durante toda aquela primeira noite. Depois recomeçamos nas 2 noites seguintes. Era uma moça bonita, que ainda tinha seios pontudos. Enquanto se faz Hakimu'u, quando as fogueiras da casa se apagam no meio da noite, muitas vezes os rapazes aproveitam a escuridão para se esgueirar para fora da casa e copular com a parceira. Mas não foi o meu caso, pois a ideia de me tornar pai cedo demais me assustava. Só fiz essas coisas com minha futura esposa bem mais tarde, depois de o pai dela tê-la mandado amarrar sua rede ao lado da minha, quando nos aproximamos de verdade. Ao cabo de alguns dias, os alimentos do Reahu de Tohotobi acabaram. A festa estava por terminar e se aproximava a hora de partir. Os de Sinatá então entabularam um diálogo Yai-Mu'u com seus convidados, antes de trocarem flechas, algodão, miçangas, panelas e facões. Depois entregaram a cada um deles uma provisão de beiju e carne moqueada para a volta. Os de Reuê-Naripi e de Rapacaraí se prepararam para retornar ao rio Catrimani. Minha folga também tinha terminado e eu decidi ir junto com eles até o posto de Mini, onde fariam uma parada antes de voltarem para suas casas. Todos os convidados já tinham desamarrado suas redes e empacotado os objetos de troca que tinham acabado de conseguir. Começamos a sair da casa de nossos anfitriões, um após o outro. Porém, no instante que contornávamos para pegar um caminho em direção à floresta, meu futuro sogro me chamou. Davi, você está indo embora? Respondi, ei, estou voltando para Demine trabalhar para a FUNAI. Ele prosseguiu. Estou pensando em lhe dar minha filha em casamento. Por que você não a quereria como esposa? Surpreso, não consegui pronunciar uma só palavra. Os meus em Tohotobi jamais haviam me dado uma esposa. Ele foi o primeiro a me fazer essa proposta. E insistiu. Pegue-a, leve-a consigo. Irei ter com vocês mais tarde. Então fiquei parado, muito envergonhado, sem saber o que dizer. No fim, consegui responder apenas. Não sei bem. Aceito ser marido dela, mas só se eu lhe agradar a ela e ela me quiser. Mas talvez já haja um outro homem no pensamento dela? Com certeza há rapazes de sua casa que a desejam como esposa, não é? Se eu a pegar como esposa no lugar deles, não vão gostar. Recolherão a terra com as minhas pegadas, com raiva e darão a inimigos distantes para que eles esfreguem plantas de feitiçaria. Ele me tranquilizou sorrindo. Mas ninguém vai fazer isso. Ela não tem nenhum marido em vista. Está realmente solteira. Eu não sabia mais o que dizer. Sem responder, segui em frente, me juntando aos outros convidados. Fizemos uma última parada na floresta, não longe da casa que tínhamos acabado de deixar, antes de começarmos nossa longa viagem pela mata. Eu nunca tinha pensado em declarar a meu futuro sogro. Eu desejo sua filha. Quero-a como esposa. Eu não a conhecia nem um pouco. Nunca tinha sequer chegado perto dela antes dessas noites de festa. No entanto,
já sentia sua amizade. Eu tinha me apegado a ela quando dançamos juntos, sentia sua falta. Além disso, ele tinha acabado de ser muito generoso comigo, seu pai. Tinha me dado uma filha por iniciativa própria, sem que eu pedisse nada. Então eu disse a mim mesmo: Rou, se eu não responder à oferta dele agora, ele vai ficar bravo comigo e não vou poder revê-lo tão cedo. E se mais tarde eu resolver ir até ele pedir a filha, é ele que não vai me responder. Eu também temia que, diante de minha recusa, começassem a falar mal de mim. Demos uma esposa ao Davi, mas ele ficou com medo de aceitar, é covarde mesmo, dá dó de ver. Por outro lado, também me preocupava a ideia de que a Amâncio, quando eu voltasse ao posto de Mine, pudesse me mandar trabalhar longe, nas terras altas ou alhures. Eu não queria tomar esposa e abandoná-la em seguida, como costumam fazer os jovens que pedem uma mulher cedo demais. Não queria tratá-la mal, deixando-a só o tempo todo. Meu pensamento estava mesmo confuso. Porém, de repente, resolvi dar meia volta. Voltei então sozinho à casa do Sinatá e declarei a meu futuro sogro: se você quer mesmo me dar sua filha, eu a aceito. Não me respondeu nada. Mas assim que a noite começou a cair, mandou-a amarrar sua rede junto da minha. Então, um dos homens mais velhos da casa de Sinatá me encorajou: não tenha medo de tomar essa moça por esposa. Respondi-lhe: Awei, não sei o que é estar casado, mas vou tentar. Ele retorquiu: Mas o pai dela a deu mesmo a você. Não tema. Você não é um fraco, não deve agir como um medroso. Precisa desposá-la de verdade, não apenas tentar. Repliquei: não tenho medo, mas estou preocupado, pois se ficar aqui tempo demais, a FUNAI vai me despedir. Os brancos me deram um tempo de folga como fazem para eles mesmos. Esse tempo acabou. É isso que me deixa ansioso. Ele continuou me tranquilizando: não fique impaciente, não tenha medo dos brancos. Você voltará para eles depois. Eles esperarão por você. Azar deles. Ao escutar tais palavras, refleti com calma e meu pensamento ficou sereno. É verdade. Eu era jovem e nunca tinha pensado em me casar. Isso me deixava um pouco apreensivo. De fato, desde que eu me tornara adolescente, tinha um pouco de medo das mulheres. Minha mãe e meu padrasto costumavam me prevenir contra elas. Mas não fique olhando para as moças, é sujo. Se você copular cedo demais, será um mau caçador. Jamais poderá se tornar um xamã. Espere até ser adulto e então poderá se casar de verdade. Por causa disso, eu ainda não tinha me aproximado das moças, até tentava fugir delas. Aliás, mas então tinha realmente chegado a hora de eu ter uma esposa. Enquanto ainda estávamos na casa do pessoal de Sinatá, emissários dos Chamatari do rio Jotaí vieram convidá-los por sua vez para uma festa rearrum. Meu recém-sogro e os seus então desistiram de voltar para casa e resolveram acompanhar seus anfitriões até essa nova festa. Recém-casado, eu não podia não me juntar a eles, e assim pusemos-nos a caminho todos juntos. Os homens mais velhos de Sinatá pretendiam enfrentar os Chamatari numa luta de socos no peito para aplacar sua raiva contra eles, mas não me lembro quais eram as queixas nessa querela. Palavras más a seu respeito lhes tinham sido relatadas? Talvez alguém tivesse tentado raptar uma de suas filhas, não sei. Porém, no decorrer de nossa viagem, os de Sinatá a desistiram de lutar. Talvez tenham mudado de ideia devido à minha presença? Seja como for, uma vez instalados nos abrigos da mata, nas proximidades da casa de seus anfitriões, só trocaram palavras de amizade com os emissários que vieram lhes trazer cestos de carne moqueada e beiju. No decorrer do diálogo de convite e Muu que travaram com eles, no entanto, mostraram-se irritados e ansiosos por enfrentá-los. Os homens de Sinatá não reagiram, inclusive declararam no final para apaziguá-los: Má, não queremos brigar. Viemos para comer suas comidas. Queremos fazer nossa dança de apresentação e demonstrar a vocês nossa amizade. Não viemos para socar seu peito. Assim, no final, a festa rearrum transcorreu sem nenhum enfrentamento. Terminada essa festa entre os Chamatari, retornamos a Totobi. Preocupado com minha longa ausência, agora eu queria realmente voltar para o posto de Mine. Então meu sogro declarou: leve minha filha com você, irei me juntar a vocês mais tarde. Assim,
Tomei o caminho de volta com minha mulher, acompanhado por um dos irmãos dela e alguns moradores de Tootobe, curiosos para conhecer o lugar onde eu trabalhava. Naquela época, o pessoal da FUNAI me mandava de um lado para o outro de nossa floresta. Eu não parava de viajar. Meu sogro tinha me oferecido a filha para eu parar de me deslocar tanto. Tinha me dito: agora que eu lhe dei uma esposa, você tem de morar conosco. Sua intenção era mesmo me manter perto dele. Pouco depois, ele deixou sua casa no rio Mapulaú e começou a se aproximar do posto Temini, no rio Hanariu. O fato de ter ganhado uma esposa, porém, não fez minhas idas e vindas acabarem. Quando eu cheguei a Demini, Amâncio não ficou bravo comigo pelo atraso. Sabia que eu estava com os meus na floresta, mas precisava que eu fosse outra vez trabalhar algum tempo no posto Ajarani no começo da estrada. Então fui. Dessa vez, minha jovem esposa me acompanhou. Naquela época, não conhecia nada dos costumes dos brancos. Era como antigamente as filhas de nossos maiores eram. Muito jovenzinha, uma mocô, muito acanhada. Sempre fugia assim que um forasteiro tentava falar com ela. Para que ela pudesse ficar no posto da FUNAI, ensinei a se cobrir com o vestido e a comer com garfo. Assim ficamos juntos no Ajarani por algum tempo. Depois acabei tendo de levá-la de volta para junto dos seus, pois o pessoal da FUNAI me mandou de novo para outra região mais longe. Naquele tempo eu ainda atuava como intérprete. Era empregado no posto de Emine e sempre voltava para lá. Mas a FUNAI de Boa Vista sempre me chamava e pedia que eu fosse ajudar os brancos que queriam trabalhar na nossa floresta e tinham medo de ficar lá sozinhos. Eram pessoas que nada sabiam dos Yanomami, tinham até medo de ser flechados. Assim, eu me deslocava muitas vezes para acompanhá-los. Trabalhava duro, mas não me queixava. Como intérprete, eu pensava em ajudar mais aos meus do que aos brancos. Dizia para mim mesmo: os habitantes da floresta que eu visito em minhas viagens são Yanomami como eu. Devo ficar ao lado deles, ajudando, porque não falam nenhuma outra língua a não ser a nossa. Eles não sabem o que fazer quando os brancos chegam às suas casas. Além disso, os médicos não podem tratá-los sem entender o que dizem, de modo que devo continuar esse trabalho. Todas essas viagens por nossa floresta e pelas cidades acabaram fazendo com que eu entendesse melhor o que estava ocorrendo com a nossa terra. Graças a essa experiência, pouco a pouco, fui me tornando adulto e ganhando sabedoria. Foi por causa dessas viagens que comecei a pensar: você deve proteger sua gente, precisa defender a floresta. Antes disso, eu não passava de uma criança e estava muito longe de pensar direito. Enquanto eu ia e vinha, minha esposa ficava sozinha com o pai. Ele a tinha dado para mim pensando em me fixar, mas eu ainda me ausentava com bastante frequência. Apesar disso, ele não me fazia nenhuma crítica, pelo contrário, pensava: os brancos o escolheram para trabalhar com eles, é por isso que ele viaja muito, assim seja. Eu lhe havia explicado meu trabalho, fiz papéis com o pessoal da FUNAI. Agora, se não me apresentar quando me chamarem, não me darão mais dinheiro. Aí quando vocês me pedirem mercadorias, nem eu nem vocês teremos nada. Em vez de abrir roças e caçar para eles, em compensação, por meu casamento, eu lhe dava objetos de troca que comprava na cidade. Naquela época, comprei muitas redes, panelas, ferramentas para ele e para meus cunhados. Também os presenteei com uma espingarda novinha. Mas nem ele nem os filhos eram exigentes, contentavam-se com pouco. Trazia presentes para eles de cada viagem e eles nunca reclamavam de pouco. Se eu tivesse voltado de mãos vazias, porém, suas palavras poderiam ter mudado. Meu sogro teria ficado irritado e com certeza teria dito: pare de viajar, se não é capaz de voltar com mercadorias. Onde estão as lâminas de machado, facões, facas, anzóis e linhas de pesca dos brancos? Você acha mesmo que é bom ficar perambulando pelas cidades deles para nada? Dá dó você deixar seu sogro em estado de fantasma sem tabaco. Contudo, passado algum tempo, minhas viagens começaram a rarear. Os brancos estavam começando a nos conhecer melhor. Tinham menos medo de nós. Tinham se dado conta de que, na verdade, eram os Yanomami que os temiam. Devem ter começado a pensar: achávamos que esses índios eram ferozes, mas são eles que têm medo de nós. Não precisamos mais do Davi, podemos viajar sozinhos. E foi mesmo o que começaram a fazer. Então, pude viver mais tranquilo com a gente do pai de minha esposa, os habitantes da Montanha do Vento e o Atoriqui. Meu sogro tinha deixado o rio Haranariu havia já algum tempo e queria se aproximar um pouco mais do posto para eu poder ir morar com ele de fato.
Como os brancos me deixavam um pouco mais folgado, dessa vez trabalhei bastante na construção de sua nova casa. Passaram-se várias secas e várias chuvas sem que eu tivesse que viajar muito pela FUNAI. Amâncio tinha deixado Demine havia alguns tempos e outros brancos de Boa Vista tinham vindo um atrás do outro para substituí-lo como chefe do posto. Eram todos gente de pensamento curto que detestavam os habitantes da floresta. Passavam seu tempo com raiva e só faziam repetir que éramos ruins e preguiçosos. Na verdade, só pensavam em fugir para a cidade com qualquer desculpa. O primeiro deles era um garimpeiro que tinha sido expulso das terras altas no tempo da estrada. Era trabalhador, mas não gostava de viver na floresta. Só estava interessado no dinheiro da FUNAI. Sentia falta de sua mulher, pensava muito nela, ficava triste e estava sempre ansioso para ir ao encontro dela. Não permaneceu muito tempo no Demine. Depois dele veio outro homem que tinha dirigido a caminhonete de Amâncio anteriormente. Esse motorista também não queria morar na floresta. Ficava voltando para Boa Vista logo que podia. Passava lá a maior parte do tempo. Durante os raros períodos que passava conosco, trabalhava pouco e não parava de me dar ordens. Além disso, se mostrava avarento para com a gente de Uatoriqui. Não lhes dava sequer a mandioca das roças do posto que eles mesmos tinham plantado. Isso os deixava com muita raiva, de modo que ele também não durou muito no posto Demine. O seguinte era um outro motorista de Amâncio. Esse nos detestava mesmo, era também o mais preguiçoso de todos. Quase nunca saía da rede, não fazia nada por si mesmo. Ocupava o tempo lançando gritos e injúrias contra nós. Ainda por cima, outros brancos me contaram mais tarde que ele tinha tuberculose. A gente de Uatoriqui logo se enjoou dele. A mim ele fazia trabalhar sem descanso, nunca estava satisfeito com nada que eu tivesse feito. Por mais que eu lhe obedecesse, ralhava comigo o tempo todo. Não gostava de mim, não parava de me maltratar sempre que podia. Queria que eu fosse cozinheiro, por exemplo, mas se recusava muitas vezes a comer o que eu preparava. Certa vez fiz um caldo de jabuti e ofereci a ele. Ele ficou furioso, dizendo que era sujo e que um branco como ele jamais engoliria aquilo. Essas palavras me revoltaram e gritei para ele: a caça da floresta não é suja. Cozinhe você mesmo ou encontre uma mulher que aceite preparar comida para você. Você só sabe ficar sentado ou dormindo. Não consegue nem se alimentar por conta própria. Se você trabalhasse, eu continuaria cozinhando. Mas você não passa de um preguiçoso. Nunca mais farei nada para você. Pare de enganar o pessoal da FUNAI, fingindo que você trabalha aqui. Você mente só para ficar com o dinheiro deles. Acha que pode dar uma de chefe, mas você não é um grande homem. Não passa de um ignorante. Tais palavras o encheram de raiva. Começou a me insultar e me ameaçar. Se você continuar, vou matá-lo. Furioso, eu também retruquei. Não tenho medo de você, sou um Yanomami. Se você ficar alardeando que quer me matar, vou flechá-lo. Daquela vez, chegamos bem perto de nos matar. Mas ele, surpreso diante da minha reação, acalmou-se. E eu acabei não precisando flechá-lo. Mais tarde, queixei-me dele ao delegado da FUNAI em Boa Vista. Era um homem que tinha amizade por nós. Escutou-me e convocou aquele chefe de posto ruim para falar com ele, também com severidade. Você não faz nada, só fica dormindo de barriga cheia e berrando o tempo todo contra os Yanomami. Não quero mais você no posto de mim. Ele nunca mais voltou. Veio outro homem em seu lugar, um gordo que também era mau e muito violento. Esse também não gostava de nós e até parecia ter medo de nós. Desde que chegou, andava sempre com um revólver na cintura. Devia pensar que o pessoal de Uatoriqui iria atacá-lo e que poderia se defender com ele. Além disso, gostava de mostrar para nossas filhas e mulheres aquelas imagens em que os brancos copulam mostrando seus pênis e vulvas. Isso me deixou com muita raiva. Disse a ele: pare de mostrar essas porcarias. Então ele também começou a me detestar. Proibiu-me, inclusive, de tocar nas provisões do posto. Isso me irritava porque não era certo, e protestei. Não esconda comida assim. Devemos comer juntos. Faço parte do pessoal da FUNAI tanto quanto você. Ele nem quis saber. Isso me chateou de novo. Além disso, se quiser viver conosco, esconda esse revólver. Aqui não é casa de soldados. Você não precisa dele. Os Yanomami não gostam disso. Você não vai atrás de feiticeiros inimigos na floresta com essa arma, então guarde-a. Além disso, você não passa de um sovina. Se continuar assim, não vamos mais querer você aqui.
Ele então retrucou, rindo de mim. Entendi, é você, Davi, o chefe de posto. Está me mandando embora da FUNAI, é isso? Respondi. Não, não sou nem chefe nem um homem mais velho, mas apesar de ainda ser jovem, não vou aceitar o que você está fazendo aqui. Ninguém é agressivo com você. Ninguém o ameaçou. Você fica mostrando esse revólver a todos porque é contra nós. Seu medo é que é mentira. Você é que é violento e quer nos matar, não o contrário. Algum tempo depois dessa briga, o tal chefe de posto voltou de repente para Boa Vista. O delegado da FUNAI tinha se mudado e Amâncio tinha tomado o lugar dele. Ordenou ao homem gordo que parasse de se comportar mal conosco. Ele tentou se defender, alegando que era falta de comida o que tinha provocado nossa briga. Acrescentou que só voltaria para a floresta com novas provisões. Amâncio as prometeu e mandou-o voltar sem demora para Demine. Apesar disso, o homem recusou. Aí Amâncio ficou contrariado mesmo e ameaçou: se você recusar, não vai mais ser chefe de posto. E como ele continuava tendo amizade por mim, acrescentou: está certo, a partir de agora é Davi quem vai substituí-lo. Então aquele branco me detestou ainda mais. Como que tinha sido mandado embora antes dele, ficou furioso com o fato de o delegado ter me dado razão. Ambos ficaram morando na cidade com a raiva deles guardada no peito. Nunca mais retornaram ao Atoriqui e eu continuo trabalhando lá até hoje. Certa vez um presidente da FUNAI até tentou me mandar embora, mas mudou de ideia em seguida. Fiquei firme no meu lugar e nunca mais houve chefes de posto brancos maus em Demine. Quando comecei a trabalhar na estrada, ouvi pela primeira vez o pessoal da FUNAI falar em flechar nossa floresta. Chamavam isso de demarcação. Diziam-me às vezes: vamos cercar a terra dos Yanomami e defendê-la, de garimpeiros, colonos ou fazendeiros que queiram invadir a floresta. Vamos mandá-los de volta para o lugar de onde vieram. Se caçadores vierem roubar peles de ariranha, jaguatirica ou onça, flechar tartarugas, vamos expulsá-los. Aqui é uma terra indígena. Depois da demarcação, eles nunca mais vão poder entrar. Gostei muito dessas palavras, disse a mim mesmo, isso é bom. Também eu quero que nossa floresta seja fechada como dizem eles. Haverá uma barreira onde começa a terra dos brancos. Vai impedir a entrada de quem não queremos e deixará passar quem nós convidamos. O caminho da floresta vai ser nosso. Mais tarde entendi, porém, que aquelas palavras eram tortas e que o pessoal da FUNAI não dizia tudo o que pensava. Diziam que iam fechar nossa floresta, é verdade. Mas o que queriam mesmo, e isso nos esconderam, era dividi-la em pedacinhos para nos prender neles. Apesar dessas mentiras, guardei em mim os dizeres da FUNAI sobre a demarcação de nossa terra, e pouco a pouco eles foram fazendo seu caminho em meu pensamento. Viajando pela estrada, pude observar o rastro de destruição que os brancos deixavam atrás de si. Observava a floresta ferida e, no fundo de mim, pensava: por que as máquinas deles arrancaram todas essas árvores e essa terra com tanto esforço para nos deixar esse caminho de cascalho abandonado debaixo do sol? Para que gastar seu dinheiro desse jeito, quando em suas cidades há tantas crianças dormindo no chão como cachorros? Ao longo de toda a estrada, espalhavam-se enormes manchas de floresta incendiada pelos colonos e fazendeiros. O sol queimava e a terra tinha sido desnudada. Eu me dizia também: esses brancos são realmente inimigos da floresta. Não sabem comer o que vem dela, só conseguem arrasá-la, como as saúvas coiô. E tudo isso para não cultivar nada, só para semear capim que abandonam assim que mirra e o gado começa a emagrecer. Tempos depois, viajei de ônibus de Boa Vista até Manaus por outra estrada, a que atravessa a terra dos Waimiri a Troari. Pensei mais uma vez naqueles habitantes da floresta que foram muito corajosos, negando-se a ceder o território de seus antepassados. Mesmo assim, no final, a estrada acabou atravessando a terra deles e os brancos, de raiva, fizeram-nos morrer quase todos. A floresta deles foi picotada por todos os lados. Esses pensamentos me deixavam triste. Dizia a mim mesmo: os brancos não possuem sabedoria nenhuma. Dizem que o Brasil é muito grande, então por que ficam vindo de todas as partes para ocupar a floresta e devastá-la? Cada um deles não tem sua própria terra, onde sua mãe o fez nascer?
Pensava também com tristeza em nossos antigos, que desde a infância eu tinha visto serem devorados um a um pelas epidemias, e em todos os nossos que não tinham parado de morrer desde a abertura da estrada. Naquela época, outros brancos também tinham começado a falar em defender nossa floresta. Não eram gente do governo, chamavam-se CCPY. Vindos de longe, eles trabalhavam sozinhos no canto deles. No começo, ainda não tínhamos amizade e não falavam comigo. Só nos olhávamos de longe, desconfiados. Eu trabalhava em Demine com a FUNAI e eles deviam pensar que eu me opunha a eles. Eu não tinha nada contra eles, mas o chefe de posto do Demine, Amâncio, não gostava deles e vivia dizendo coisas ruins a seu respeito. Não queria que eu fosse visitá-los. Repetia muitas vezes: não vai escutar essa gente. Eles são estrangeiros, desconfie deles, querem roubar sua floresta. É por isso que fingem defendê-la. No começo, o pessoal da CCPY só tinha falado de seus projetos aos habitantes do rio Catrimani, onde tinham começado seu trabalho. Mostraram a eles os mapas onde tinham desenhado a imagem de nossa terra, mas os Yanomami daquela região ainda não entendiam bem as coisas de branco. Devem ter se perguntado o que eram aquelas grandes peles de papel que aquela gente agitava diante deles, falando em fechar a floresta. Só fui conversar com o pessoal da CCPY muito tempo mais tarde, depois de Amâncio ter deixado o posto de Mine. Às vezes eu cruzava com um deles, Carlo, que morava em Boa Vista porque a casa deles não era muito longe da FUNAI. Ele sempre se mostrava amigável, então, por fim, resolvi lhes fazer uma visita para escutar suas verdadeiras palavras. Primeiro, eu disse a eles: vocês querem proteger nossa floresta sem falar comigo? O que tem a me dizer a respeito disso? Não quero que meu pensamento fique no esquecimento. Eles me responderam: Davi, você tem de defender a sua floresta, porque se não o fizer você mesmo, cada vez mais brancos virão trabalhar aqui e muitos dos seus ainda vão morrer. Isso me espanta. O pessoal da FUNAI de fato já tinha falado comigo em fechar nossa floresta, mas nunca me disseram que eu mesmo deveria lutar por isso. Então compreendi que essas novas palavras eram direitas. Expliquei a eles meu próprio pensamento. Seus dizeres são sensatos, é verdade, mas se vocês sozinhos falarem em proteger nossa floresta, os outros brancos não vão lhes dar ouvidos. Vão chamá-los de mentirosos. E se os Yanomami não puderem escutá-los na língua deles, permanecerão surdos também. Foi depois dessa conversa que o pessoal da CCPY começou a me ajudar a viajar até as cidades para defender nossa terra. Naquela época, bandos de garimpeiros estavam começando a invadir os rios Uraricaá e Apiaú. Então tive de deixar novamente minha casa em Uatoriqui. Agora, porém, não se tratava mais de ir ajudar o pessoal da FUNAI. Comecei a viajar para contar a todos os brancos de longe como os garimpeiros transformavam nossos rios em lodaçais e sujavam a floresta com fumaças de epidemia. Nessas viagens ouvi pela primeira vez outros índios defendendo suas terras com palavras firmes. Ao escutá-los, compreendi que não podia ficar mudo esperando que outros lutassem em meu lugar para proteger os meus. Meu pensamento ganhou firmeza e minhas palavras aumentaram. Resolvi falar com eles de modo que foi ao ouvi-los que realmente aprendi a defender minha floresta. Os brancos, que tinham se tornado meus amigos, me incentivaram a falar, é verdade, mas nunca me ensinaram como fazê-lo. Entre nós, são os grandes homens que, com seus discursos Heriamu, nos inculcam desde a infância um modo de proferir palavras direitas e sábias. Porém, não foram nem meus parentes nem os brancos que me ensinaram a falar para proteger a floresta. Eu me virei sozinho, apesar de no começo não ter a menor ideia de como fazer isso. Mas antes de os garimpeiros chegarem em grande número à nossa floresta e antes de eu começar a falar para os brancos, eu tinha me tornado xamã. Minhas viagens pela FUNAI tinham diminuído, meu pensamento tinha recuperado a calma. Eu tinha pedido a meu sogro que me fizesse beber o pó de Yocaona. Ele tinha aberto os caminhos dos Chapiri para mim e tinha dito a eles para construírem para mim uma casa de espíritos no peito do céu. Eles não tinham começado a vir se instalar nela em número cada vez maior.
Assim, eu tinha me tornado um xamã mais experiente. Isso foi depois do nascimento de meu primeiro filho. Eu tinha ficado mais firme e mais esperto. Eu já tinha dado atenção às palavras sobre nossa terra que ouvira da boca do pessoal da FUNAI e depois da CCPY. Elas tinham começado a fazer meu caminho em mim. Para dizer a verdade, não deixavam mais o meu pensamento. Tornado fantasma no tempo do sonho ou sob efeito da Yacoana, eu costumava ver os brancos retalhando nossa terra como fazem com a deles. Isso me deixava muito aflito e logo a imagem de Omama chegava até mim. Eu me dizia então, mas o que os brancos querem? Por que maltratam tanto a floresta? Não era essa a vontade de Omama que a criou. Se, depois de tê-los criado, ele os mandou viver tão longe, era mesmo para que não devastassem nossa floresta. Não podemos aceitar que voltem a desenhá-la e recortá-la desse modo. Talvez seja essa a vontade dos grandes homens deles, mas, se cedermos, morreremos todos. Com nossas palavras dizemos que os antigos brancos desenharam sua terra para retalhá-la. Primeiro cobriram-na de traços entrecruzados, formando recortes e no meio deles pintaram manchas redondas. É assim que os xamãs podem vê-la. Esse traçado de linhas e pontos, como manchas de onça, parecem deixá-la muito mais bonita. Porém, esses desenhos são em seguida colocados num livro e aqueles que querem plantar sua comida nesses pedaços têm de devolver seu valor. Assim, os brancos alegam que esses desenhos de terra têm um preço e é por isso que os trocam por dinheiro. Omama não quis, no entanto, que o mesmo ocorresse com a nossa floresta. Disse aos ancestrais dos brancos, quando os criou: a terra das gentes da floresta não será desenhada, permanecerá inteira. De outro modo, eles não poderão mais abrir nela suas roças ou caçar como quiserem, e acabarão todos morrendo. Vocês podem dividir a terra que dei a vocês, mas fiquem longe deles. Apesar dessas antigas palavras, o pensamento dos brancos permanece cheio de esquecimento. Eles não sabem sonhar e não sabem como fazer dançar as imagens de seus antepassados. Se as escutassem, eles a impediriam de invadir a nossa terra. Seus chefes, ao contrário, não param de dizer: somos poderosos, somos donos de toda a floresta. Que morram seus habitantes. Estão morando nela à toa, num solo que nos pertence. Esses brancos só pensam em cobrir a terra com seus desenhos para fatiá-la e acabar nos dando apenas uns poucos pedaços cercados por seus garimpos e plantações. Depois disso, satisfeitos, vão declarar: eis a sua terra, fiquem satisfeitos, nós a estamos dando a vocês. Nossa floresta está sempre bela e fresca, mesmo quando a chuva rareia. O poder de sua fertilidade Nerropê mantém suas árvores vivas. Ela está situada no centro do antigo céu Utucara, onde está enterrado o metal de Omama, nas nascentes dos rios, para além de seus limites, no território dos brancos à nossa volta. Há somente feridas, de onde vêm todas as fumaças de epidemia. Viajei bastante de avião por cima da floresta e em suas beiras só vi árvores mortas, de que o fogo matou até as sementes, escondidas no chão. Vi a terra dos brancos se estendendo ao longe, retalhada por todos os lados, coberta de capim ralo. Não há mais nenhuma folhagem e o solo desses lugares logo vai ser só areia. Mas os brancos não querem ouvir nossas palavras, só pensam em tornar nossa terra tão nua e ardente quanto o descampado em volta de sua cidade de Boa Vista. Esse é o único pensamento deles quando olham para a floresta. Devem achar que nada pode acabar com ela. Estão enganados. Ela não é tão grande quanto lhes parece. Aos olhos do chapire, que voam além das costas do céu, ela parece estreita e coberta de cicatrizes. Traz nas bordas as marcas de queimadas dos colonos e dos fazendeiros. No centro, as manchas da lama dos garimpeiros. Todos as devastam com avidez, como se quisessem devorá-la. Os xamãs estão vendo que ela sofre e que está doente. Tanta destruição nos deixa muito preocupados. Tememos que a floresta acabe revertendo ao caos, e os chapiri ficam muito apreensivos ao observar a terra machucada e tornada fantasma. Retornam de seus voos ao longe, chorando suas feridas em seus cantos.
Ouvi muitas vezes suas vozes lamentarem, enquanto eles levavam minha imagem às lonjuras para me mostrar a devastação. Meu sogro não viajou tão longe quanto eu na terra dos brancos. No entanto, é um xamã antigo e seus espíritos já conhecem todas essas coisas. Quando conto a ele minhas viagens, declara apenas: você diz palavras verdadeiras. O pensamento dos brancos é cheio de ignorância. Eles não param de devastar a terra em que vivem e de transformar as águas que bebem em lodaçal. Foi ele quem me deu sabedoria, me propiciando contemplar o que os Chapiri veem. Costumava me chamar e dizer: vem cá, vou alargar seu pensamento. Você não deve envelhecer sem se tornar um verdadeiro homem espírito. Então, jamais poderá ver a imagem da floresta com os olhos dos Chapiri. Então, eu me agachava e bebia Yacuana com ele durante um longo tempo. Aos poucos, meus olhos morriam sob a potência de seu pó. Era assim que, depois de eu ter virado fantasma, os espíritos de meu sogro me carregavam até o peito do céu. Voavam em alta velocidade com minha imagem e meu sopro vital. Minha pele permanecia no chão da casa, enquanto meu interior atravessava as alturas. Então, de repente, eu era capaz de ver do mesmo modo que os Chapiri, e assim tudo se esclarecia. Eu via de um lado a beleza de nossa floresta e do outro a terra dos brancos, devastada e coberta de desenhos e recortes, como uma velha pele de papel rasgada, na escuridão. Titiri, o espírito da noite, fazia cintilar as cicatrizes como fachos de luz dispersos. Conseguia ver até as montanhas bem longe, recortadas no primeiro tempo pelos ancestrais dos brancos para edificar suas casas de pedra. Os espíritos de Omama e os espíritos do céu contemplavam a terra como uma vastidão de imagens e me diziam: a floresta só não parece ter fim aos olhos de fantasma dos humanos. De onde a vemos, porém, não passa de uma manchinha na terra. Fiquem atentos. Os brancos ameaçam acabar com ela depressa. Vão derrubar todas suas árvores e, uma vez desnudada, será deles. Com meu sogro, eu fazia também dançar os espíritos dos antigos brancos, os Napenaperi, que nos mostravam a imagem das peles de papel com as quais os de hoje pretendem dividir nossa terra. As imagens dos Napenaperi e as de Omama caminham juntas, são do mesmo tipo, pois foi Omama que criou esses ancestrais dos brancos. Na língua de fantasma deles, os espíritos nos diziam: retornamos de terras longínquas que os brancos desenharam e desmataram. Fiquem atentos, sua floresta já está coberta por esses mesmos desenhos. Eles querem se apoderar dela. Já estão bem perto e vão comendo suas beiradas sem trégua. Se continuarem avançando, ela vai acabar retornando ao caos e vocês vão morrer com ela. Defendam sua terra, cercando-a com nossas estacas de metal. Assim, os que querem destruí-la não poderão entrar. Os Napenaperi também nos falavam dos lugares onde os brancos fabricavam suas máquinas e motores, em terras de águas sujas, cheias de barulho e nevoadas de fumaças de epidemia. O espírito zangão Remori, que no primeiro tempo deu a esses forasteiros sua língua emaranhada, também dançava para nós. Quando voltava de outras áreas devastadas, avisava: a jusante, a floresta está muito doente. Os brancos não param de maltratá-la. Virou outra e muitos deles lá morrem de fome ou são devorados pelos incontáveis seres maléficos que ali moram. Outras vezes eram as imagens dos animais antigos brancos, bois e cavalos, que desciam a nós e nos davam a ouvir suas palavras aflitas sobre as terras áridas e as queimadas das grandes fazendas na beira das estradas. É desse modo que os Chapiri contam aos seus pais tudo o que viram. Venham eles de terras ressecadas, sem árvores, de imensos lagos agitados por constantes tempestades, ou do grande vazio para além do céu. Os habitantes de nossas casas, que nada sabem desses lugares, podem então escutar suas palavras quando os xamãs fazem ouvir a voz dos ancestrais animais do primeiro tempo. Seus fantasmas estão hoje muito longe de nossa floresta, mas os Chapiri são capazes de descer até eles.
É por isso que também nos trazem as palavras de suas imagens. Foi assim que, com os espíritos, compreendi que a floresta não é infinita como eu pensava antes. Vi as marcas calcinadas e os recortes que a cercam de todos os lados. Agora sei que se os brancos continuarem avançando, vão fazê-la desaparecer bem depressa. Já estão dizendo que ela é grande demais para nós. É mentira, claro. Ela não é tão vasta como se pensa, e logo será a única floresta ainda viva. Se nada soubéssemos do Chapire, do mesmo modo nada conheceríamos da floresta. Seríamos tão desmemoriados quanto os brancos. Não pensaríamos em defendê-la. Os espíritos receiam que os brancos devastem todas as suas árvores e seus rios. São eles que dão suas palavras aos xamãs. Permanecem sempre ao nosso lado e são os primeiros a combater para salvaguardar nossa terra. Os espíritos, na Penaperi, fixaram lâminas de ferro em todo o seu contorno para que os garimpeiros, colonos e fazendeiros não se aproximem de nossas casas. Os espíritos de Omama plantaram em seu centro a imagem de uma barra de metal cercada de vendavais que derrubam os aviões e helicópteros dos garimpeiros na floresta. É graças a esse Chapire que ela ainda não está toda invadida, mas meu sogro e eu não fazíamos dançar apenas a imagem dos ancestrais na Penaperi e a de Omama para manter os brancos à distância. Quando me via voltar à cidade muito preocupado, também me chamava para beber iacoana para obscurecer o espírito dos políticos que querem retalhar nossa terra. Então, fazíamos descer juntos os espíritos da vertigem Moeri para confundir seus olhos e emaranhar os desenhos das peles de papel. Assim era. Meu sogro é um grande xamã, dono de incontáveis chapire, e foi ele quem me ensinou a fazê-los dançar para defender a floresta. Eu não detenho toda a sabedoria dos nossos antigos. No entanto, desde criança sempre quis entender as coisas. Depois, uma vez adulto, foram as palavras dos espíritos que me fizeram mais inteligente e sustentaram meu pensamento. Agora sei que nossos ancestrais moraram nessa floresta desde o primeiro tempo e que a deixaram para nós vivermos nela também. Eles nunca a maltrataram. Suas árvores são belas e sua terra é fértil. O vento e a chuva conservam seu frescor. Nós comemos seus animais, seus peixes, os frutos de suas árvores e seu mel. Bebemos a água de seus rios. Sua umidade faz crescer as bananeiras, a mandioca, a cana-de-açúcar e tudo o que plantamos em nossas roças. Viajamos por ela para comparecer às festas Reahu a que somos convidados. Nela fazemos nossas expedições de caça e coleta. Os espíritos nela vivem e circulam por toda parte à nossa volta. Omama criou essa terra e aqui nos deu a existência. Pôs no seu colchão as montanhas para mantê-la no lugar e fez delas as casas do Chapire que deixou para que cuidassem de nós. É nossa terra e são as palavras verdadeiras. Ver os brancos rasgarem a floresta com suas máquinas e a sujarem com suas fumaças de epidemia me deixou furioso. Antigamente eles moravam muito longe de nós, pensando que para além deles só havia um grande vazio. Não é verdade. No primeiro tempo, Omama só os manteve afastados de nossa floresta para que não pudessem se aproximar dela. Avisou os ancestrais deles: essa é minha terra. Vocês, gente de Teoce que não tem nenhuma sabedoria, permanecerão aqui, pois têm amizade por ela. É por isso que os brancos tiveram tanta dificuldade para chegar até nós, mesmo com seus barcos a motor e depois seus aviões. Nossos rios são cortados por inúmeras cachoeiras, e nossa floresta é coberta de morros e serras que se interpõem no caminho deles. Queremos continuar vivendo nela sozinhos, com a mente calma como nossos antepassados antigamente. Não queremos mais morrer antes de envelhecer. Não queremos mais que nossos filhos e nossas mulheres chorem de fome. Quando nos misturamos com os brancos, tudo começa a dar errado. Eles nos prometem mercadorias quando só pensam em roubar nossa terra. Disparam suas espingardas contra nós quando ficam bravos.
Começam a pegar nossas mulheres. Ficamos doentes o tempo todo e não podemos mais caçar nem cultivar nossas roças. No final, morremos quase todos de suas epidemias chauara. Os espíritos de nossos xamãs antigos, que têm amizade pela floresta, não nos permitem deixar seus inimigos se instalarem nela. Garimpeiros, fazendeiros, madeireiros. Essa gente só sabe desmatá-la e sujá-la. Querem nos eliminar, para construir cidades no lugar de nossas casas abandonadas. Isso, porém, não nos entristece, pois os Chapiri estão sempre ao nosso lado para nos dar coragem. Muitos de vocês morreram, mas se defendem sua floresta, voltarão a ser muitos. Suas mulheres ainda vão lhes dar muitos filhos. Seus maiores se foram, mas as palavras de Omama ainda estão em vocês. Sempre igualmente novos. Vocês têm sabedoria e, enquanto estiverem vivos, jamais cederão sua terra. Desde o tempo da estrada, penso muitas vezes em todas essas coisas a respeito de nossa floresta. Tudo isso faz crescer cada vez mais em mim palavras para recusar a abertura de nossa terra para os brancos. Quero que meus filhos, seus filhos e os filhos de seus filhos possam nela viver em paz, como nossos antigos antes de nós. Esse é todo o meu pensamento e meu trabalho. Sou xamã e vejo todas essas coisas, bebendo Yacoana e no meu sonho. Meus espíritos Chapiri nunca ficam quietos, viajam sem descanso para terras distantes, para além do céu e do mundo debaixo da terra. Voltam de lá para me dar suas palavras e me avisar sobre o que viram. É através de suas palavras que sou capaz de compreender todas as coisas da floresta. Os xamãs, como eu disse, não dormem como os demais homens. De dia bebem o pó de Yacoana e fazem dançar seus espíritos diante de todos. À noite, porém, os Chapiri continuam dando-lhes a ouvir seus cantos no tempo do sonho. Saciados de Yacoana, não param nunca de se deslocar e seus pais, em estado de fantasma, viajam por intermédio deles. É desse modo que os xamãs conseguem sonhar com as terras devastadas que cercam a nossa floresta e com a ebulição das fumaças de epidemia que surgem delas. Só os Chapiri nos tornam realmente sabidos, porque quando dançam para nós suas imagens, ampliam nosso pensamento. De modo que, se eu não tivesse me tornado xamã, jamais saberia como fazer defender nossa floresta. Gente comum não pensa nessas coisas. Quando vê chegar garimpeiros ou outros brancos, seu espírito permanece vazio. Contenta-se então em sorrir, pedindo comida ou mercadorias. Não se pergunta: o que devo pensar desses brancos? O que eles vêm fazer na floresta? Serão perigosos? Devo defender minha terra e expulsá-los? Não, seu pensamento fica plantado em seus pés, sem poder avançar. Só consegue dizer a si mesma: para que se preocupar? A floresta é muito grande e não pode ser destruída. Vou é tentar conseguir roupas e cartuchos. Quando o pensamento dos nossos fica assim confuso, é como uma trilha ruim na floresta. A gente segue por ela com dificuldade no meio da vegetação emaranhada e sombria, tropeçando, e acaba por cair num buraco ou num igarapé. Tem olhos furados por espinhos ou é mordido por uma cobra. Eu, ao contrário, quis tomar um caminho livre, cuja claridade se abre ao longe diante de mim. Esse caminho é o de nossas palavras para defender a floresta.